Que Deus abençoe a cada um. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler Êxodo 12, verso 13. Há dias atrás, em uma quarta-feira, nós falamos aqui um pouco sobre o sinal. Ou creio que foi um domingo à noite, o domingo da ceia. E eu gostaria de seguir um pouco esse assunto, sobre o sinal. Êxodo 12, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus abençoe. Podeis assentar? Nós vemos que os rumores, os quais Jesus falou que ouviríamos nesse tempo, a cada dia nós ouvimos. Nesse momento nós vemos que a nossa nação, há rumores de guerra e coisas assim, de uma revolta, de um levante ou coisa parecida, e não é para um tempo tão distante, é para agora, dia 15, alguma coisa assim. Há pessoas que se apavoram, é claro, ficam preocupadas, e nós também não ficamos assim tão despreocupados também, mas estamos atentos, porque isso não nos pega de surpresa. Nós, lendo a Bíblia, nós sabemos que o tempo final, que é esse tempo, nós cremos, seria um tempo difícil. Não seria, vamos dizer, um mar de rosas, somente bonança, tudo vai bem. Seria um tempo de guerras, rumores de guerras, as nações se levantando, querendo guerrear uma contra a outra, e fome, peste, guerra, terremotos, e um tempo de total corrupção. Quando falamos de corrupção, não é somente na política, isso está em todos os segmentos, em todos os meios. Nós vemos uma grande, podemos dizer, uma grande mistura, uma junção das coisas, uma hibridização, e isso nós vemos uma política tão desacreditada em nosso tempo, e também vemos o Evangelho, a condição do povo que se diz o povo de Deus. Então nós vemos que esse é um tempo quando a Bíblia nos diz em Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo dizendo: o Espírito expressamente diz que nesse tempo, no fim dos tempos, não poucos, mas muitos, eles se apostatariam, parariam com a fé na palavra, e eles passariam a ouvir espíritos enganadores, pessoas iriam parar para ouvir doutrina de demônios, mas quem poderia estar fazendo isso tendo a palavra de Deus na mão? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, nem eles mesmos já não crêem na Bíblia, e falam qualquer coisa para o povo, e o povo, uma vez que venha na igreja, e ele creia que estando na igreja está tudo bem, então ele já tem uma cobertura sobre ele. Religião quer dizer cobertura. Então a pessoa se sente bem porque tem uma cobertura sobre ela. E aí nós temos várias folhas de figueira, várias coberturas,
cada um corre para aquela que ele vai achar mais, que fecha com o seu gosto pessoal. E hoje nós temos folha de figueira, temos essa cobertura para todo gosto. A pessoa não se sente bem em uma, ele procura, ali do lado tem outra. E em uma delas a pessoa vai se adequar. Porém, para o filho, a filha de Deus, isso não é suficiente. Nós não estamos contentes, conformados com isso. Por quê? Nós sabemos que nós não podemos fazer a palavra de Deus se adequar ao que eu quero, ao que você quer. Mas eu e você devemos nos adequar ao que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nós preenchermos os requisitos da palavra. Aí então aonde está o nosso descanso, quando sabemos que estamos batalhando para preencher os requisitos da palavra. Porém, somente tendo uma cobertura não é o suficiente. Aí entra uma grande questão, que muitos estão descansados porque eles estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além, ele diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é para aqueles que estão amando a sua vinda, amando a vinda. E qual a diferença entre estar esperando e estar amando a vinda? Esperando, cada um espera da sua maneira. Bem, eu estou esperando, sentado, deitado, na rede, na cama, numa cadeira, está esperando. Agora quem está amando faz de tudo para agradar aquele a quem ama. Há um esforço, um empenho em agradar. Então nós estamos nos empenhando em nos vestir com a vestimenta que veste a noiva, que irá no arrebatamento, que é a palavra. E aqui onde está uma batalha, nós não estamos de braços cruzados, estamos supostos a estar em um campo de batalha, batalhando pela fé que uma vez foi dado aos santos. Agora, muitos estão descansados que, se Deus me viu lá eu estarei. Muitos descansam que, se eu sou eleito, mas aí onde muitos se enganam, que ele crê que, não, se eu sou eleito, Deus vai dar um jeito. E aí, vamos dizer, essa pessoa, ela deita ali na rede da predestinação, numa cadeira de balanço da predestinação, e fica balançando. E se Deus me viu, Deus me viu. Eu não creio nessa eleição dessa maneira, nessa predestinação de não haver uma luta, uma batalha, de não haver realmente algo lá dentro impulsionando por mais de Deus a cada dia. Por quê? Porque a Bíblia diz, de João Batista até hoje, até esses dias, você faz violência pelo reino dos céus. Quer dizer, há uma luta, há uma guerra, há uma batalha, e é pelo esforço que alguns se apoderam dos céus. É pelo esforço, há um empenho, há uma batalha. Então, se eu sou eleito, se Deus me viu, e não há esforço, isso mostra que não há algo lá dentro. Se Deus quiser que eu esteja, Ele me põe, porque eu não vou batalhar. Então nós vemos o mundo chamado religioso em nossos dias, andando de qualquer maneira, levando a coisa meio na esportiva. Perguntaram há uns 3 ou 4 anos atrás a um grande líder religioso: o senhor acha que Jesus demora para vir ou vem logo? Tá perto? Ele pensou um pouco, ele disse: olha, por mim pode demorar bastante, não precisa ser breve. Mas por quê? Aí um dia, lendo uma revista dele, aí eu entendi por que Jesus pode demorar bastante, não precisa vir, não precisa ser breve. Ele tinha acabado de comprar um jatinho particular de 8 bilhões de dólares. Então Jesus pode demorar para vir quando tem iate, lancha, apartamentos, avião particular e contas e mais contas no Brasil, no exterior, com muito dinheiro guardado ali. Quer dizer,
tem uma vida regalada, que pode desfrutar do bom e do melhor, e tem um povo lhe mandando todo mês, deixando com que aquilo não diminua, mas senão que somente aumente. Então, uma vida assim. Agora, há um homem do tinteiro passando nesse tempo. Há um homem do tinteiro passando e marcando com sinal aqueles que gemem e choram pelas abominações cometidas na cidade. Eu não estou conformado em andar pelas ruas de Manaus. Você está conformado com aquilo que você vê? Eu não estou conformado de andar nas ruas de Chapecó, as quais eu andava até poucos dias. Não, de maneira alguma. Você vai no banco, ali está o pecado, ali está aquilo que nos causa nojo. Você vai na panificadora, você vai no mercado, você vai na loja, você vai no shopping. Às vezes você se depara com coisas que dá vontade de vomitar, de ver aquilo que está ali, mas você não pode ser ousado de apontar o dedo e chamar de errado, que tem uma cadeia te esperando. A lei está apoiando. Eu conheço um pregador que pregava, vi umas 2 ou 3 vezes pregando, nós estamos fazendo evangelismo na Praça do Relógio, e eu gostei de ver ele pregar as vezes que vi. Ele vai com a caixinha de som, prega duro contra o pecado, e um dia eu fui até ali para falar da mensagem para ele, esperei acabar a pregação, mas fiquei sabendo que há dias atrás ele já andou apanhando umas 2 ou mais de uma vez, ele já apanhou pela pregação. Por quê? Porque às vezes o homem que vai pregar, ele tem que ter sabedoria também naquilo que ele vai pregar, aonde é que ele está fazendo. Cabe uma pregação como aquela, e ele foi pregar contra homossexuais, contra gays, lésbica, entrou por essa linha e aconteceu que acabou apanhando por aí. Eu creio que o irmão Dinaldo conhece ele, né? Mas esse é o tempo. Mas há um povo, eu não sei que não são muitos, há poucos, mas eles estão gemendo e chorando pelas abominações, pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Mas há uma coisa, nesse tempo a nossa preocupação, ela deve ser em ter dentro de nós, lá na alma, o requisito de Deus para esse tempo, que é o sinal. E o sinal é a mensagem que o irmão Brana pregou, aqui está ela, o sinal. Ele diz que ele pregou essa mensagem, e ele esperou que quando o povo ouviu essa mensagem, o povo entrasse em desespero, por aplicar em suas vidas aquilo que eles ouviram. Ele diz que não aconteceu nada, não moveu aqueles corações. Ele disse, então à noite eu vim e preguei desespero. Então a igreja entrou em desespero por buscar do sinal. E aí ele prega uma mensagem, convencidos e então preocupados. Primeiro nós devemos estar convencidos de que a hora é esse, o tempo é esse, tudo nos aponta que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Eu não posso esperar algo para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu devo ter projetos, o irmão Brana diz, você deve ter teus projetos como se ele viesse daqui 100 anos. Mas a tua vida pronta, como se ele viesse, já estivesse chegando, como se fosse hoje, como se fosse amanhã. E aí perguntar, irmão Brana, e se eu estou fazendo isso, eu continuo? Ele disse, se você é um plantador de batatas, você cultiva e planta batatas, ela cria aquela rama, e se você andar pelo meio dela, aquela rama, ela vai enrolando no pé e você cai. Você é um plantador de batatas? Continue, siga, porém tenha cuidado de uma coisa, não se enrole com os seus baraços. Não é tempo para isso, não. Nós devemos estar na plataforma de embarque, preenchendo o requisito bíblico. Como eu posso me aprofundar no amor de Deus, irmão Brana? Qual foi a resposta? Orando e lendo a Bíblia. É a maneira de se aprofundar no amor de Deus. E como eu faço para ter o sinal, para aplicar o sinal? É uma limpeza.
Primeira coisa, batismo, a justificação, fomos justificados. Segundo passo, santificação. E há pessoas, há cristãos que eles dão o primeiro passo, adentram ao segundo, e uns, quando não para no primeiro, chegou ao batismo e parou por ali. Eles andam alguns passos, caminhando pela santificação. Alguns chegam até a divisa, até a fronteira. O irmão Brana disse, há muitos cristãos que são fronteiriços, chegam na divisa, e quando é hora de então aplicar o sinal, realmente derramar a sua alma na presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo, buscar aquele selo na alma, a garantia do arrebatamento, ali ele para, e ali ele retorna. Mas não, nós devemos seguir, continuar essa caminhada, e chegar à terceira etapa da graça, que é trazer a vida de Deus vivendo em nós, Ele mesmo vivendo em nós. E então nessa mensagem, seguindo do parágrafo 47, o irmão Brana diz, um sinal, falando lá em Êxodo 12, o sangue vos será por sinal. Mas veja bem, irmãos, Deus, Ele não vai aceitar nada além do seu estabelecido, um sinal. E o irmão Brana, depois que ele pregou essa mensagem, o sinal, seguidamente ele vem falando, o sinal, o sinal, o sinal, o sinal, aplique o sinal, tenha o sinal em tua vida, garanta que você tenha isso é tão importante. Ele diz, a mensagem mais sobressalente do meu ministério é o sinal. Então essa mensagem é o sinal, aplique o sinal. Deus não vai aceitar outra coisa. Não tem nenhuma maneira que se possa dar um jeito e dizer, Senhor, tem jeito? Não, o sinal, somente o sinal. Aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, o sinal. Agora, na vinda de Jesus Cristo vendo eu o sinal. E para termos o sinal, há um preço a ser pago. Então, quando vemos protestos e rumores de guerra, de revolução, e isso e aquilo, vivemos em uma sociedade decadente de todas as maneiras. O que é que nos importa? Que pessoas nos convém ser nesse tempo? Que pessoa convém ao Anildo ser? Que pessoa te convém você ser? Quem você deve ser? Quem eu devo ser? O que eu devo representar? O que você deve representar, manifestar nesse dia? É ter o sinal, é manifestar Jesus Cristo. O irmão Brana diz em uma mensagem, creio que ela saiu o ano passado aí pelo Crentes da Bíblia, o irmão Brana diz, o ímpio, o incrédulo, a única maneira dele ver Jesus é o que ele pode ver em você, que é um verdadeiro cristão, nascido de novo, você que é cheio do Espírito Santo, é tudo que ele pode ver, é o que você pode representar para ele. Agora, primeiramente, o que é um sinal? É uma palavra que comumente usamos entre nós, que falamos inglês. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Um sinal realmente, o dicionário diz que um sinal é um indicativo de uma passagem, ou um preço pago. Veja, que a passagem, ou o preço requerido foi pago. É como a passagem de estrada de ferro, ou a passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra a sua passagem, e então lhe dão o bilhete, e então esse bilhete não pode ser usado para mais nada, a não ser naquela companhia. É um sinal para a companhia que você comprou, que você pagou a sua passagem.
É um sinal e você não pode usá-lo para mais nada. Não serve para nenhuma outra companhia, só serve para aquela companhia. É um sinal. E quando nós obtermos, quando nós tivermos esse sinal em nós, aonde que ele terá valia, aonde que ele será aceito e reconhecido? Somente por Deus. E você verá a grande valia de ter o sinal é no momento do rapto. Você tendo o sinal, eu tendo o sinal, ali veremos como valeu a pena pagar um preço, mas ter a passagem. Porque é somente isso que será reconhecido, nenhum substituto. Agora, aqui, do que estamos falando? Onde começamos, está Deus dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para você. O cordeiro para Israel, ferido, foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel. E nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. Nem aqui e lá não pôde também. Poderia chegar alguém ali e dizer: bem, mas eu sou da linhagem tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe quem sou eu? Isso não iria mudar nada. No programa de Deus era um estabelecido, vendo eu o sangue, um sinal. Para esse tempo, não haverá uma maneira secundária de ajeitar as coisas. Eu sou um pastor fulano de tal, eu sou fundador de tantas igrejas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desbravei aquilo, eu fiz mais aquilo. Não. Eu escrevi tal livro, aqui está a minha autobiografia, aqui está isso. Não, nada interessa disso. Eu tenho tantos anos na fé, tantos anos de ministério, eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta. Deus, Ele não leva em conta, nós não vamos agradar a Deus pelo tempo de mensagem que nós temos. Não. Eu tenho 40 anos que eu estou na mensagem. Você tem o sinal? Mas vamos agora para a outra ponta. Faz 2 meses que eu estou na mensagem. Você tem o sinal? É o suficiente. Se você tem o sinal, só siga servindo a Deus, amando a Ele cada dia mais. Agora, eu estou na mensagem há 20 anos, 15, 10, no meu caso há 13. Eu tenho o sinal ou eu não tenho o sinal? Eis o que faz a diferença. Vendo eu o sinal, mas onde não houver o sinal, ali haverá problema. Amém? Para o mundo, isso é uma grande loucura. Se falar isso, o mundo, quando se referimos ao ímpio, para eles isso é uma grande loucura. Mas dentro do mundo chamado cristão, se falarmos do que estamos falando nessa noite, não precisa. Isso é loucura. Meu nome está no livro de membro da igreja tal, eu tenho meu cartão de membro, eu sou dizimista, eu dou minhas ofertas, eu estou prosperando, o meu negócio vai indo muito bem. Eu tinha um carro, agora já estou com 2 e está chegando um carro novo. Eu tinha uma loja, agora estou com 2, 3. Olha quem era eu quando eu conheci o Evangelho, antes de ir para a igreja fulana de tal. Eu estava com ordem de despejo, a família assim, não tinha harmonia e tal. Meu negócio tinha da falência. Depois que eu vim para a igreja, tenho carro do ano, tenho loja, tenho isso, tenho aquilo, a família, tudo está bem, e eu tenho uma igreja, eu sou de uma igreja. Para essa vida natural está tudo bem, está muito bem que consiga tudo isso. É bom ter essas coisas,
Mas ter tudo isso sem ter o sinal, o irmão Brana diz nessa mensagem: por mais bem sucedido que você seja em tua vida, seja onde for, profissionalmente, materialmente, seja no que for, por mais bem sucedido, se você não tem o sinal, se você não tem Jesus Cristo realmente lá na tua alma, o sinal aplicado, você perdeu tudo. Aleluias. Para o mundo isso é loucura, mas para Deus essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí. Irmãos, veja, que eu gostaria que a igreja conseguisse captar a condição de espírito que o irmão Brana está pregando essa mensagem. Quantos aqui, quantos já leram essa mensagem? Irmãos, você vai acompanhando ela, e aí quando chega lá no final, se Deus nos der graça, nós vamos indo, nas quarta-feiras, vamos indo até o final dessa mensagem. Lá no final ele já está numa condição tal, ele diz: igreja, por favor, não leve isso numa brincadeira, leve a sério, tenha certeza que você tem o sinal. Por favor, não saia daqui se você está na dúvida. Realmente leve isso a sério, você deve ter o sinal. Aí ele vai mais ainda, ele entra mais profundo, ele diz: por favor, igreja do Deus vivo, por favor, não vá se arriscar de querer andar sem ter o sinal, não se arrisque. E irmãos, quando foi pregado isso? Quando que o irmão Brana estava em desespero por isso? 1º de setembro de 63. E se o irmão Brana estivesse pregando hoje, vendo a condição do mundo, é um mundo caindo aos pedaços. Aleluias. Vamos seguindo aqui. Tem de estar aí, e você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Você tem o passe, você tem a passagem. Quando for o momento do rapto, do arrebatamento, você está ali, você tem passe livre. O preço foi pago. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Você entendeu isso? Que privilégio você tem quando você tem plena convicção, como diz a Bíblia, é o Espírito de Deus testificando junto ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Que privilégio você caminhar no mundo em que estamos vivendo e saber que lá dentro de você, mas eu, irmão Anildo, olha, eu sou humilde, eu sou simples, olha quem sou eu sou uma irmã assim, assim, assim. Olha o grande privilégio que você tem de carregar dentro de você o passe livre. Você tem o direito de passagem, a passagem foi paga. O que isso quer dizer? Quer dizer que você será aceito, haverá aceitação para você, haverá aceitação para mim. E aí entra um detalhe, irmãos. Quantos aqui tem alguém da família, um familiar, que você gostaria que nessa noite ele estivesse sentado aqui? Levante a mão. Eu quero levantar as duas, porque eu tenho familiares que eu gostaria, talvez não aqui em Manaus nessa noite,
mas lá onde eles moram, que eles estivessem diante da palavra, ouvindo a palavra. Quantos de vocês aqui gostariam de, no culto de ceia, você vir pelo corredor e quando você olhar para trás assim, você poder colocar um sorriso no teu rosto, de olhar para trás e ver que a fila não para em você, ela segue, você vê sangue do teu sangue, carne da tua carne, você vê os teus familiares ali, vindo, te acompanhando, vindo para a ceia, batalhando pela fé. Você tem os teus? Eu também tenho os meus. Aí você já tentou falar, por certo você tentou levar essa mensagem. O que eles dizem dessa mensagem? Eu já tentei levar para os meus, não fui bem sucedido. Nenhum profeta da casa, do lugar, ele é bem aceito. Ele não faz milagre ali. Onde mais você prega e eu prego entre a minha família e você para a tua família, é a tua vida vivida, é o teu testemunho que fala sem palavras. Querendo ou não querendo, se você for com palavras e mostrar, eles também são bons de palavras para rebater, retrucar e dizer que não precisa. Se eles já têm uma igreja, então o espírito religioso já se manifesta e diz que ele também está bem com Deus porque tem uma igreja. Ou então ele é um incrédulo e ele vai te recusar porque ele é um incrédulo. Agora, quando você prega com a tua vida vivida, ele não tem o que questionar, porque a tua vida é uma pregação. Você irmão, você irmã, você jovem, a tua vida ele não tem como dizer, não tem nada o que apontar. Irmão Brana diz, viva uma vida a tal ponto, a tal grau, que você não deve nada a ninguém a não ser o amor, como diz a Bíblia. As pessoas vão olhar e vão dizer, realmente, eu mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não aceite, mas uma coisa eu tenho que admitir, tem algo dentro dela, tem algo dentro dele, tem algo regendo, mas o que é esse algo? É esse algo que estamos falando nessa noite, o sinal, o Espírito Santo. Eu sei que há muitas leis disso, lei daquilo outro, mas para os verdadeiros cristãos nascidos de novo, aquilo que nos rege, aquilo que nos guia, que nos lidera, é uma lei interior, está lá dentro, guiando esse homem, é uma lei interior. É isso que nos guia. E essa é a lei que está acima de toda lei. Agora, quando a lei terrena aqui, por exemplo, as escolas, houve um tempo que se tinha o ensino bíblico, estava ali, a Bíblia estava associada ao ensino escolar. Mas quando tiraram a Bíblia, então, para o verdadeiro cristão, essa lei continua em vigência, está em vigor ainda hoje em 2015, mesmo que a lei terrena queira tirar, extinguir. Não, essa lei pode tirar essa palavra daqui, da minha mão, mas daqui de dentro, aí dentro de você, ninguém tira. Você sabe como morreu o profeta Isaías? Serrado aos pedaços, como se serra um pedaço de lenha. Será que arrancaram a palavra de Isaías por cortar-lhe aos pedaços? Será que arrancaram a palavra de Paulo por separar a cabeça do corpo? Não! De maneira alguma. Há um velho hino que diz, não se pode matar um crente. Não se pode matar um crente. A morte, para um cristão, é um cavalo encilhado na presença de Deus, à disposição de Deus, que quando Deus deseja levar um filho, uma filha para junto dele, ele dá ordem para esse cavalo encilhado, traz o meu filho, traz a minha filha para junto de mim. E a morte não é o fim, não se pode matar um crente. Um velho pregador, um homem de Deus, um dia ele disse, se disserem por aí que eu morri, não acreditem, eu só mudei de endereço. Só mudei de endereço, mas não acredite, eu não morri.
Aleluia. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Moanildo, sabe quantas vezes eu li a Bíblia inteirinha? 20 vezes. 15. 1, 2. 8 vezes? Quantas vezes? Então Deus vai reconhecer. Não é o quanto você leu ela, mas é o quanto do autor dela vive em você, vive em mim. Ele só vai reconhecer o sinal. Somente o sinal. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. O lugar do quê? Do sinal. Nada vai tomar o lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse: verei unicamente isso, e somente isso, e nada mais que isso. O sinal. Eu volto a perguntar: que pessoa nos convém ser nesse dia? Não importava o quanto eram justos. Por quê? Porque ali tinha homens justos, pessoas que podiam chegar e dizer: veja a vida que eu vivo, veja meus negócios, veja o meu palavreado, quando eu disse sim é sim, quando eu disse não é não. Não importava o quanto eram justos, o quanto eram bons. Eu sou bonzinho, Senhor Jesus, o Senhor me leva, eu sou bonzinho, tem carona para mim? Eu sou boazinha. Não importava quanta instrução tinha, não adiantava. Como se vestiam? Também, claro que é preciso que o homem cristão, a mulher cristã, esteja ataviado de maneira correta, bíblica, mas somente a vestimenta, apresentar somente isso, não é suficiente. Não importa também como se vestiam. O sinal era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal que o requisito de Jeová havia sido cumprido, que havia sido preenchido. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal. Vem. Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, esse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. E isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar, nada mais surtiria efeito. Deus, ele requereu um substituto. O pecado foi sangue, então o equivalente era sangue, a dívida era sangue. Ele aceitou o cordeiro, mas o cordeiro ali apontando para o cordeiro de Deus que viria. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E aqui está o real. Onde há uma sombra, não pode haver uma sombra se não tem o real. Mas aqui entra o porém. A vida daquele substituto, daquele cordeiro que Deus aceitava, aquele derramamento de sangue de um inocente, de um cordeiro sem mancha, sem mácula, a vida daquele cordeiro não podia vir sobre o pecador, sobre o adorador, aquele que vinha ali, o israelita, não, porque ali era a química do sangue, mas hoje não, hoje é a vida
Aquela célula de sangue foi rompida e ali há uma vida, é a vida que deve estar em nós hoje. Mas a vida ali, a natureza do cordeirinho não vinha sobre o adorador. Porque se caso ela viesse, o adorador voltaria para casa, o israelita voltaria berrando e pastando. Porque aquela vida veio sobre ele. Agora, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora já não é um substituto, agora já é o real. Não é somente por um período, dali um ano de novo, não. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aquela vida estando em nós, o Espírito Santo, ele faz uma faxina, ele tira o pecado, aquela velha natureza que morreu, ela não está mais viva, ela morreu, o velho homem, a velha mulher, e agora há uma vida que vem em nós, há uma vida em você. É isso que é o tão importante desse dia. Não quanto tempo de mensagem de igreja nós temos, não. Se não é somente 70 quilos de carne no banco, 50, 40, não. É somente um culto de corpo presente, como tem no funeral católico tem a missa de corpo presente. Missa de corpo presente. Mas nós não podemos correr o risco de ter um culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está pensando o que vai fazer de almoço amanhã. Eu tenho que pagar a luz, se eu não pagar a água, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que amanhã, eu preciso, 11h30 eu tenho que estar ali, às 14h. É só um culto de corpo presente. A mente está vagando, está longe, mas o corpo está aqui. Um dia, o pastor viu que o jovem não estava prestando atenção no culto. Aí quando terminou, ele perguntou: e aí, o que tu achou da pregação? Falou: pastor, tremendo. Não, mas me fala mais, o que tu achou da pregação, o culto? Falou: pastor, mas põe culto nisso, tremendo. Mas olha, hoje o senhor extrapolou no ensino, né? Tá, mas me fala do culto, o que é que foi pregado? Pastor, tremendo, tremendo. Tá, mas o que eu falei, qual assunto que eu falei? Pastor, eu não sei bem, mas foi tremendo, pastor, foi tremendo, tremendo, tremendo o que o senhor falou hoje. Mas eu gostaria que tu falasse algum tópico, alguma coisa, por exemplo, apontar alguma, pastor, profundo, 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 tremendo. Mas que culto, o senhor devia pregar mais vezes assim. Mas eu quero que tu me fale do conteúdo. O que é que foi pregado, pastor? Eu só sei dizer uma coisa: tremendo e profundo e maravilhoso e ungido. O senhor hoje estava, né? É culto de corpo presente. Glórias a Deus. Já vamos parando por aqui. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim e assim por diante não surtiram efeito. Tinha de ser uma vida que tinha sangue nela, e a vida houvesse saído do sacrifício, e agora o sangue era um sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que tinha havido uma vida que foi tirada. Então o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido, o requisito de Deus, que uma vida tinha sido oferecida, e o sangue tinha sido vertido, e o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido.
a vida do animal do qual Deus havia falado devia ser tirada, e o sangue que representava o sinal vem. Glórias a Deus. Eu vou parando por aqui no parágrafo 54, mas veja, o requisito de Deus era esse: sangue. Para haver sangue e aplicar aquele sinal que era o sangue, o que isso queria dizer? Uma vida se foi, uma vida foi tirada, uma vida tem se ido. Por isso eu posso mostrar o sangue, por isso eu posso mostrar o sinal. Irmão e irmã, Jesus ele disse a Nicodemos: se não nascer de novo, nem verá. Não vai nem ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então, se eu posso, se você pode nesse tempo mostrar o sinal, também quer dizer que uma vida se foi. Qual vida que se foi nesse dia para nós poder mostrar o sinal? A velha vida do velho homem, a velha mulher morreu, ela morreu, ele morreu, se foi, não existe mais. E é dessa maneira que uma vida se foi, ele morreu, o velho Anildo morreu, aquele velho você morreu, não existe mais. Então agora eu posso mostrar o sinal. Aqui está o sinal. Onde? Aqui na minha alma. Por isso eu posso manifestar a Jesus Cristo. Por isso a minha vida, a tua vida é uma epístola escrita e lida por todos. E quando as pessoas, teus familiares, teus amigos, teus colegas lerem essa carta que é você, eles estarão vendo Jesus Cristo. Por quê? Porque você é uma epístola viva caminhando pelas ruas de Manaus. Ele está se tornando ela se tornando ele, uma junção, uma engrenagem girando junto, não dois, mas um só. Ou seja, Jesus Cristo vem buscar, como o irmão Brana diz, Jesus Cristo vem buscar Ele mesmo. Como assim? Jesus Cristo vem buscar Ele mesmo, a parte dele, que é Ele, aqui na terra, um povo palavra, senhorita Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, isso nos põe em aperto. Mas de que maneira, pregador, que eu posso estar em aperto? Levar uma vida cada dia mais junto de Deus, mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus é mais longe do mundo, e quanto mais longe do mundo é mais perto de Deus. Orar mais. Nós podemos comer demais, dormir demais, passear demais, mas orar você nunca vai orar demais. Você nunca vai poder dizer, eu orei tanto, eu acho que eu orei demais. Não, sempre você vai orar pouco. E irmãos, isso tem me incomodado de uns dias para cá. Estou procurando fazer isso, mas eu peço a graça de Deus para mim pegar minha família, minha esposa, os meus filhos, e a cada dia nos achegaram ainda mais a Deus. Orar mais, a chegar mais perto de Deus. Por quê? Deus me deu um lar, então eu sou pastor daquele lar, daquela casa. Cada chefe de lar aqui, você é o pastor lá da tua casa. E você tem um rebanho lá na tua casa. E eu estou incluído nisso, eu também sou um chefe de lar. E o meu rebanho que Deus confiou na minha mão, eu quero naquele dia chegar ali, mas eu quero chegar com a minha esposa, meus filhos, eu quero todos ali. Mas há uma batalha, há um preço a pagar aqui, há uma luta. Então, irmãos, que nós possamos, a ouvir, a meditar nessas coisas, levar uma vida mais afastada do barulho, a agitação desse mundo, tirar mais tempo para a leitura, mais tempo para a oração, mais tempo para a consagração, mais tempo para o jejum. Eu faria uma pergunta nessa noite:
Qual o último jejum que você fez? Qual a última consagração que você fez? Qual a última vez que você tirou 20 minutos de oração? Responda só para você. Quando foi o último jejum, a última consagração? Ou quando você tirou 20 minutos de oração? Irmãos, isso não é só do púlpito para frente. Isso é desde o púlpito, eu estou incluído nisso. Eu preciso me achegar mais a Deus. É aquela oração: Senhor, obrigado pelo dia, pelo alimento, pelo café. Amém. Nos dê um bom dia. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo almoço. Amém. Senhor, obrigado pelo dia, pelo café, pelo almoço, agora pela janta, e nos dê uma boa noite. Amém. Essa oraçãozinha? Aonde que nós pensamos que nós vamos chegar com essas meia dúzia de palavras? Onde eu penso que eu vou chegar com isso? Onde você pensa que você vai chegar com essa oração, irmão? Só o tanto da oração é as 3 refeições, dá 1 minuto. Junta as 3 orações, ou quem sabe mais 1 minuto na hora de deitar. Então daria 4 minutos de oração. O irmão Brana diz: uma igreja com muita oração é uma igreja com muita bênção. Uma igreja com pouca oração é uma igreja com pouca bênção. Uma igreja com nada de oração é uma igreja com nada de bênção, porque o que move é a oração. Agora, somente aqui, não. Em casa, tirar o tempo de Deus. O nosso servir a Deus não é só aqui na igreja. O culto, quando as portas se abrem, o culto não começa naquela hora. O culto já começou em casa. Por que o culto começa em casa? Quando você começou a tomar banho, vestir a tua roupa, pegar a tua Bíblia, pegar uma literatura e se arrumando, ali começou o teu culto. Você já vem no preparativo em espírito de adorar a Deus. E o irmão Brana diz: você não vai conseguir dançar. Quem vai num baile vai passar a noite toda e no final vai dizer que estava ruim o baile porque não entrou no espírito da dança. Ele diz agora: quando viemos à igreja, ou quando vamos adorar a Deus, antes que você possa adorar a Deus, você precisa entrar no espírito da adoração, antes que possa adorar. E Deus busca nesse tempo verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então tem que estar no espírito dessa adoração, porque nós podemos ter uma adoração que não passou do teto, Deus não está recebendo, porque não está no espírito. Deus busca uma adoração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas quem é a verdade? Conhecereis a verdade e vos libertará. João 8,32. Senhor, nem sabemos para onde vai, como vamos saber o caminho se não sabemos nada, não estamos entendendo direito o que o Senhor está falando? Eu posso dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele busca os que adoram em espírito e em verdade. Veja que é aquele adorador, o verdadeiro adorador, ele está em conexão com Ele, em verdade, nele, ligado a Ele, voltado a Ele, uma adoração de coração, de alma, oferecendo a Ele o nosso culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o objetivo, por que é que eu estou aqui, o que eu devo fazer, como eu devo me portar, para não quebrar a ordem da igreja. O irmão Brana, ele chega a dizer assim, irmãos: uma irreverência num culto, alguém fora da ordem, algo num culto pode entristecer a Deus e anular aquele culto e o próximo que vem. É correto isso? Você já pensou, irmão, aonde isso nos põe
em que tamanha responsabilidade quanto a servir a Deus, quanto a vir nesse lugar, porque nós podemos ser responsável pelo irmão não receber a bênção, a irmã não foi curada, Deus não pôde agir porque foi anulado esse culto e o outro que vem. Então, para retomar só do terceiro em diante, porque 2 Deus se entristeceu, nem nesse nem no outro. Vamos tentar de novo daqui 3 cultos, e aí mais uma irreverência, aí vai mais 3. Meu Deus, irmãos, que Deus nos ajude a cada um de nós estar. Irmãos, esse tempo eu vejo que Deus, não é em vão que vem a inspiração de ler uma mensagem dessa, de meditar nessas coisas, porque a coisa, nesse tempo, a coisa vai afunilando aqui, ó. E aqui vai ficando mais difícil, é mais estreito o final de tudo aqui, é realmente ali pagar o preço, é desejar estar ali, é batalhar, é lutar, realmente dizer, eu quero, eu estou disposto, eu vou batalhar, não me darei por satisfeito enquanto não chegar a ter a estatura do varão perfeito. Eu quero ter essas virtudes em mim, eu estou a caminho da perfeição, não tenho todas elas, mas porções delas, mas não quero então ficar esperando e protelando e deixando para o futuro. É hoje, é já, agora, eu quero. Se está disponível, por que não receber? Por que não tomar posse? Amém? E é isso que nos move a ganhar almas. Quando temos a vida dele em nós, ele é só olhar para o que ele fazia. Ele ia em busca do perdido, pecador, o desprezado da sociedade, ele ia em busca, e quando nós estamos cheios dele em nós, isso nos move a agir como ele, e ter amor pela alma do perdido, do caído pecador, e ir lá em busca, arrancar da mão do diabo e trazê-lo para Deus. Mas para fazer isso é preciso ter lá dentro, então que nós possamos seguir em oração, pelo evangelismo do final de semana, sábado, 5 da tarde, na Praça do Relógio. Eu amanhã, pela manhã, eu quero estar com a caixa de som, microfone, um violão, umas literaturas, eu vou estar entre a Riachuelo e a Marisa, tem um calçadão, irmãos, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso, eu necessito disso, para mim me sentir bem, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, senão algo fica me incomodando. Essa salvação foi tão bom para mim encontrar essa mensagem que eu quero compartilhá-la com mais alguém. Amém? Então vamos seguir. Vocês têm orado já pelo evangelismo do final de semana? Sigam orando, para que Deus possa realmente se agradar disso e mover realmente, descer a unção ali naquele trabalho, e que Deus possa, Jesus disse, ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Mas ele não vai vir sozinho aqui na igreja dizer, ei, que dia tem culto, cadê a mensagem? Não, é eu e você que temos que ir e pregar o evangelho, mas nós devemos ir em acordo com a palavra, em consagração, com sentimento pelas almas, e é onde Deus vai mover as coisas. Aí se eu e você atender o ide e pregai, aí Deus pode mover o pecador, o eleito, o escolhido, de passar por ali onde você está posicionado. Amém? Amém? Aleluias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos nos... Não, antes de se pôr em pé, por favor, eu gostaria de dar aqui a oportunidade e ouvir, se o nosso irmão Kenny desejar, trazer uma palavra. Ele está viajando, creio que amanhã, é isso? É isso? Viaja amanhã. Se o irmão deseja dar uma saudação, ou deixar aqui o seu agradecimento, sua saudação, e nós estaremos orando por sua viagem. Não só pela viagem de ida, já estamos orando pela vinda, pelo regresso. Amém? Se o irmão deseja trazer uma saudação, um agradecimento. Vocês querem que eu traduza? Não, melhor não, deixa quieto. Não.
Thank you. Lord bless you all. It's been a good time to be here. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um bom tempo estar com vocês aqui. I always think of when I travel some different places, Eu sempre penso quando eu viajo a diferentes lugares, wherever the Spirit of the Lord is, onde o Espírito do Senhor está, you'll always feel at home. eu sempre me sinto em casa. And I send you my greetings from our pastor, Brother Kelly. E eu estou enviando as saudações de meu pastor, irmão Kelly. He has you in his heart. Ele tem vocês em seu coração. How he appreciates the people and the word when he comes to preach. How he appreciates the people Como ele aprecia as pessoas aqui quando ele vem para pregar, when he comes to preach. quando ele vem a pregar. The Lord bless you. Amen. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos nos pôr em pé e orar pela viagem do nosso irmão, e assim estaremos nos despedindo. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma vez estar em tua presença, diante da tua palavra e dessa tão grande mensagem que o Senhor enviou nesse tempo. E temos o privilégio de ler, de comer esse alimento e realmente crescer na fé, também no conhecimento, saber a diferença entre o certo e o errado e saber também, Senhor, a necessidade da hora, que é ter realmente a certeza de ter o sinal em nossas vidas. Ajude a mim, a cada um de nós aqui, Senhor, e nesse momento, Pai, estamos agradecidos a Ti por termos recebido essa nobre visita do nosso nobre irmão, que vem ali de tão longe para estar conosco, e apreciamos muito, Pai, os momentos que estivemos reunidos com ele em torno da Tua palavra. E creio que nós servimos de bênçãos para ele e ele também uma bênção para nós, Senhor. Ó grande Deus, ele nos faz sentir animados ao saber que ali, em lugar distante de onde moramos, ele também está com sua família, seu pastor, a sua igreja, batalhando pela mesma fé, Senhor. Ó grande Deus, que o Senhor possa levar o nosso irmão em paz, em segurança, que o Senhor possa dar um bom voo a ele de volta, que o Senhor possa tirar todo o mau tempo, toda a turbulência, e que ao chegar em seu lar, ó Pai, ele possa encontrar ali, ó Pai, tudo bem, em paz, com tranquilidade, e que ele possa levar, ó grande Deus, ó Senhor, as bênçãos as quais, ó grande Deus, ele colheu aqui nesses dias de culto, de companheirismo, que ele possa transmitir isso à sua família, ao seu povo ali. Ó grande Deus, e que nós possamos, pela tua graça, voltar a nos revermos aqui na terra ainda. E se o arrebatamento acontecer num desses dias, ó Pai, que possamos nós apertar a mão do irmão Kenny ali do outro lado, Pai, e estar ali, ó Pai, naquela grande festa, Pai, a festa dos vencedores. Oramos que o nosso irmão seja um vencedor, ó Pai, em tudo. E assim oramos que o Senhor nos despeça dessa reunião, ó Deus, somente do local, mas que esse culto, ó Pai, essa meditação siga, ó Pai, trabalhando na vida de cada um, Senhor. Oramos, ó Pai, que o Senhor nos dê um bom resto de semana, um final de semana, o trabalho de evangelismo, e que possamos estar aqui, ó Pai, para te adorar no domingo, Pai. Abençoa cada um agora, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um.
batiza, sim, me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, eu te peço e te imploro, vivo sempre. Senhor, vê que eu choro, manda o teu Espírito para que Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Sim, me batiza, sim, me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração.